Segunda publicação aí na telinha, terapia faz mal? Sim. Seu terapeuta só não fala isso, só não fala sobre isso porque acha que pode piorar a sua confiança nele. Ou talvez ele não saiba disso. É comum que acreditemos no papo de que toda ajuda é bem-vinda. No pior dos casos, continua como está. E por aí vai. O problema é que quando falamos em saúde, as coisas não são bem assim. Na realidade, deveríamos falar muito mais sobre iatrogenia do que falamos normalmente. Muschala e seus colaboradores em 2023 queriam investigar se as discussões sobre os efeitos colaterais têm efeitos negativos sobre a aliança terapêutica. Não sabe quais os efeitos colaterais da terapia a gente está falando? Tenho certeza que você mesmo já passou por algum deles, caso tenha feito, ou já observou algum comentário de alguém na internet que enfrentou algum desses efeitos. Que é a piora dos sintomas, terapia muito pesada, terapia excessivamente exigente, problemas complexos demais, torna o processo moroso. Esses e muitos outros colaterais levam à piora do paciente, à desistência do processo terapêutico, o aumento de custos, comentários negativos nas redes sociais e muito mais. Sabe o que é interessante? Apesar da hipótese dos pesquisadores ter sido de que falar sobre isso nas sessões com o paciente afetaria negativamente sua aliança terapêutica, essa hipótese foi recusada pelos resultados. Falar sobre os colaterais até mesmo ajudou. Falar sobre as dificuldades da terapia pode ser um caminho fundamental para a aliança terapêutica ser fortalecida. Então, psicólogo-terapeuta, não tenha medo de falar sobre isso. Paciente, não tenha medo de questionar se a terapia está indo bem, se o X, se X questão é normal, se você está passando por alguma dificuldade, se você quer saber o que está acontecendo com você. Pessoal, não tenha medo de questionar e perguntar, tá? Através desse feedback que o plano terapêutico será avaliado e sua melhora poderá se tornar mais real. Pogão, aí eu queria saber sua opinião sincera sobre isso, cara. Olha, vamos começar retomando o assunto do ensaio clínico randomizado. Quando a gente faz um ensaio clínico randomizado de boa qualidade, a gente testa a eficácia de uma intervenção. Quando essa intervenção ela não tem um, pesquisas de ensaio clínico randomizado, não tem como a gente saber se ela produz algum resultado eficaz, que realmente foi por causa da terapia que você melhorou. Então, se tem algumas terapias que não têm esse tipo de pesquisa, a gente também não tem como saber se o resultado é bom, é nenhum, mesma coisa que o tempo passasse, ou se o resultado é iatrogênico, que é o oposto do que a terapia se propôs a fazer. É um resultado maléfico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de terapia que a gente escolhe, porque às vezes ela pode trazer prejuízo. Aquela história de que se não faz bem, mal também não faz, é uma completa mentira, porque pode fazer mal sim. Existe um tema também, pessoal, não sei se a gente vai trazer nesse vídeo em específico ou através de um próximo vídeo, que é com relação às práticas clínicas que estão sendo exercidas pelos profissionais hoje. E muitas dessas práticas são pseudociências. Tem muita gente pela internet que vende milagres de cura, de transformação. E quando a gente fala sobre saúde mental, quem é sério nesse assunto sabe que não é muito bem assim. Vender cura, vender desconto, isso são práticas até antiéticas, tá? São coisas que o nosso Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, proíbe. Então, existe muito pseudociência que está levando pessoas a se frustrarem com o tratamento e levando elas a abandonarem esse tratamento. Mas é interessante porque tudo que se tem de conhecimento hoje em termos de pesquisa tem a confirmação de que terapia é a melhor ferramenta para que a gente trate transtornos de saúde mental. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem um transtorno e teve uma péssima experiência com essa terapia, a gente sabe que a terapia é a melhor ferramenta e ela não teve um resultado com isso, talvez a gente não deva questionar a ferramenta,
mas quem praticou ou o que ele foi feito, as práticas que foram implementadas com aquele paciente. Porque o que é esperado de alguém que entra dentro da clínica é a melhora. Se não houve essa melhora, não é a ferramenta que está errada. Talvez a maneira como ela foi implementada, aplicada, e até dando uma provocada aqui com você, quando a gente fala, por exemplo, sobre o amor, cara, brilha o olhinho de quem está apaixonado, a pessoa já entende ou tem uma resposta, tem uma opinião sobre aquilo. Se a pessoa teve uma frustração, por exemplo, no amor, ela deve desistir de todos os relacionamentos da vida dela? Ou talvez não, fosse a pessoa errada ou a hora errada que fez com que aquilo não desse match. Exatamente com a mesma simbologia a gente deve aplicar na prática clínica. Se não deu certo para você e as pesquisas mostraram que essa é a melhor coisa que existe, cara, tenta de novo uma outra pessoa e questiona as práticas que estão sendo colocadas para você. Não é porque a outra pessoa se intitula profissional que necessariamente ela está fazendo uma prática baseada em evidências com você. Então você tem o total poder de, ao longo da sessão, perguntar: cara, que tipo de tratamento você faz? O que a gente está fazendo aqui? Como que eu vou melhorar? Queria uma explicação. E a outra pessoa, ela vai te dar essa explicação e você vai ter o poder de decisão de entender e até questionar. Cara, isso que você está fazendo é uma prática baseada em evidência? Se não for, pessoal, aí não. A terapia que a gente está falando aqui para você não é a mesma que essa pessoa está praticando. Talvez seja outra coisa, uma constelação familiar, por exemplo, que tem uma péssima reputação na nossa área. Então, cara, não espere resultados de práticas que não foram baseadas em evidências. E questione o seu profissional. Exatamente. Pessoal, quando a gente fala de prática baseada em evidência, só para dar um panorama aqui geral, a gente fala de 3 pilares que sustentam essas práticas. Então, se o profissional ele não se utiliza de todos esses pilares, ele não está fazendo uma prática baseada em evidência. Esses pilares são a expertise do profissional em aplicar as melhores técnicas, aplicar a melhor evidência disponível para o caso do paciente e, terceiro lugar, levar em consideração as questões subjetivas do paciente. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai num profissional que se utiliza das práticas baseadas em evidência, ele vai analisar o seu caso e, para o seu caso, ele vai ter uma determinada conduta clínica. Essa conduta clínica vai ser a conduta que tem a melhor evidência para tratar esse paciente. Se ele não sabe fazer isso, ele tem que encaminhar esse paciente para um profissional que saiba fazer isso. E quando ele encaminha esse paciente para outro profissional, ele está dando a oportunidade de um profissional mais capacitado tratar esse paciente e ele também tira a chance desse paciente receber um tratamento ruim, porque o psicólogo não sabe fazer isso, e, consequentemente, piorar. Então, ele vai encaminhar para uma pessoa que sabe fazer melhor do que ele. E, além disso, se o psicólogo, se o profissional não levar em consideração as questões individuais do paciente, ele não vai conseguir adequar as melhores práticas para aquele determinado paciente. Então, se ele não leva isso em consideração, provavelmente o tratamento que você for propor para esse paciente, ele não vai aderir porque você não está levando em consideração questões pessoais dele. Por exemplo, um paciente que tem depressão e que você precisa fazer uma ativação comportamental para ele, precisa que ele se exponha a alguma atividade física, alguma coisa, mas você insiste com ele que ele tem que fazer algo que ele não goste. Cara, esse cara não vai aderir ao seu tratamento, esse cara vai achar que a psicologia não serve para ele, que nenhum tratamento dá certo, você vai tirar a chance de outro profissional, vai manchar a imagem da psicologia, e por aí vai. Se você não se utiliza das práticas baseadas em evidência, esse efeito dominó vai acontecendo e por aí vai. Se você teve algum momento, alguma experiência realmente ruim com psicologia ou terapia, cara, eu vou deixar a sessão de comentários aqui aberta para você, para a gente tentar te ajudar, te direcionar, trazer uma luz, porque se você teve uma experiência ruim com o melhor tipo de tratamento que existe,
Cara, significa que o problema não foi o tratamento, foi o que foi aplicado com você. Então a gente vai tentar te direcionar a algo que seja, que tenha um fit maior, não só com você, com a sua trajetória, com aquilo que você está enfrentando. E logicamente, nós somos uma rede de psicólogos. Então a gente vai te direcionar para a pessoa certa, para tentar trazer o máximo de resultados para a sua vida e evitar qualquer tipo de frustração. Mas lembre-se que parte do processo terapêutico, muitas vezes, existe um enfrentamento de coisas difíceis que você tem que lidar. Coisas que você não compartilha nem com o seu melhor amigo, nem com os seus familiares. Então você tá trazendo para dentro de uma clínica, e deve trazer mesmo, esses temas para que um processo de ressignificação seja feito. E trazer isso por si só, muitas vezes, é um gatilho que gera dor. Então, existe um certo nível de desconforto no processo terapêutico, mas esse nível não deve ser o suficiente para te fazer abandonar. Então, estamos aqui, estamos online para te ajudar e disponíveis para tirar qualquer dúvida, para realmente trazer uma boa experiência com essa área nossa da psicologia, que é uma área linda, fantástica. A gente é apaixonado por mudar a vida de pessoas. Então, estamos aqui para te ajudar. Não deixa de se inscrever no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar mais. A gente tem muito conteúdo saindo do forno aqui para vocês. E acompanhem, porque a gente vai causar polêmica. E esperem, porque o nosso foco é sempre trazer uma experiência melhor para vocês, é claro, informação e uma pitada de entretenimento.